provocar situações como essa que acabo de falar sobre o Chico, de perguntar depois a ele sobre transplante de órgãos, de perguntar a ele sobre os temas mais fantásticos e estranhos na televisão, como o homossexualismo e outros mais, alguns desses revelados depois por ele na extensa reportagem do Pinga Fogo. Essa primeira entrevista, que foi o verdadeiro desafio, foi para o ar na TV Tupi, foi um resultado estrondoso em termos de audiência, foi reprisada várias vezes em todo o Brasil, e aí então se iniciou entre Saulo Gomes e Chico Xavier, o que eu posso afirmar depois desses mais de 50 anos. Nós nos tornamos amigos e confidentes. Por isto, tudo que eu falava com o Chico em termos de notícias, o Chico aceitava e concordava. Com essa primeira entrevista de 68, a chamada grande imprensa se abriu para o espiritismo através de Chico Xavier na sua divulgação. Então, jornais, revistas, televisões, até programas populares como Cidade contra Cidade, em 1970, quando Silvio Santos resolveu fazer um encontro daquela cidade, que era o programa de maior audiência de Silvio naquela época, entre Uberaba e São José do Rio Preto, Chico Xavier estava presente. E a exigência é que eu estivesse junto, porque a partir daí, todas as entrevistas que convidavam Chico Xavier, que ele aceitava, ele tinha um hábito muito comum, dizer assim: olha, eu vou, mas eu queria convidar um amigo meu, que é uma pessoa de muita confiança, para estar comigo lá no seu programa, não no ar, nos bastidores, que é o nosso Saulo. E de tanto Chico me chamar de nosso Saulo, eu, depois de tantos anos, através da Intervida, estou lançando o livro Nosso Chico, retribuindo esse tratamento. Pois bem, e aí fizemos a reportagem, ela foi para o ar, foi aquela surpresa, e, como disse, dentre outros programas populares, o poderoso, já então poderoso, Silvio Santos convidou, Chico foi a maior vitória de Uberaba, representou um grande prêmio para Uberaba, que à época o prêmio para a cidade vencedora era uma ambulância. Foi uma sensação extraordinária. Os senhores vão ler na tradução, no livro realizado pela Intervidas, que inclusive nós reproduzimos a íntegra dessa entrevista do programa, 17 minutos de entrevista, e onde no final da entrevista o Silvio Santos pede a nota dos convidados presentes, que estavam dos jurados, e a nota 10 para Chico Xavier foi de todos eles. Abriu-se espaço da chamada grande imprensa, e em 1971 a direção da TV Tupi chama todos nós, repórteres, e diz o seguinte: o programa Pinga Fogo, em linhas gerais, Pinga Fogo era uma tribuna que só se propunha entrevistar empresários, mas principalmente políticos. Olha, o programa Pinga Fogo está com alguma dificuldade na sua audiência e vocês estão encarregados de citar um nome capaz de alavancar a audiência do programa. Cada colega citou um nome de uma grande figura ou personalidade. E eu citei Chico Xavier. Não vou reproduzir todos os detalhes, apenas em síntese. Foi um não coletivo de todos os diretores. O diretor comercial, na mesma hora, se preocupou com a provável fuga dos anunciantes. O diretor-geral disse, mostrando total ignorância e desconhecimento, essa expressão: Saulo, nós respeitamos o seu trabalho, mas você quer trazer um pai de santo para o Pinga Fogo? Por aí tem vocês ideia, para usar a expressão dos jovens de hoje, que barra eu enfrentei. Mantive a tranquilidade, tenho certeza que era influência de Chico Xavier. Através de vários colegas que gostavam do meu trabalho, eu consegui uma audiência com o senhor Edmundo Monteiro, jornalista, diretor, presidente dos Diários Associados, e disse: a minha sensibilidade de repórter me permite pensar, doutor Edmundo, que Chico Xavier seria um grande nome para alavancar a audiência do Pinga Fogo. Uma reportagem inédita e um verdadeiro desafio. Seu Edmundo Monteiro entendeu a missão,
deu ordem ao Cassiano Gabus Mendes e a toda a diretoria da Tupi para que me permitisse ir a Uberaba buscar Chico Xavier. Resultado, no dia 27 para 28 de julho de 1971, o Brasil alcançou o registro, está aí na imprensa do Brasil inteiro, a maior audiência da história da televisão brasileira. A revista Veja, aquela época, faz um registro muito curioso numa reportagem que eu estou reproduzindo no nosso livro. A maior audiência da televisão brasileira, na noite anterior, foi de 75 pontos de Ibope. E quem estava no meio do palco da Tupi, da TV Tupi, não era nenhuma grande personalidade ou um popstar. Era um homem humilde mineiro chamado Chico Xavier, no Pinga Fogo. E assim foi consagrado o nome de Chico, e assim foi feita a grande audiência da televisão brasileira, a maior de todas, e até hoje considerado por todas as personalidades, artistas, intelectuais, estudiosos, espíritas e líderes de outras religiões como a maior tribuna para se expor uma ideia de uma filosofia ou de uma religião, no caso do espiritismo, na televisão brasileira. E um detalhe, que é o grande desafio. Quando essa reportagem foi para o ar, ela gerou uma segunda entrevista no Pinga Fogo em dezembro de 1971. E ao sair do ar em 1971, com essa segunda grande entrevista, Pinga Fogo, resultando nos mesmos números de Ibope, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, reuniu-se extraordinariamente no Rio de Janeiro, sob a presidência de Dom Ivo Loscheider, e assinou um manifesto endereçado à nação brasileira, publicado em todo o Brasil, onde numa frase principal dizia: a presença constante do senhor Chico Xavier na televisão brasileira é a deseducação do povo brasileiro. Entretanto, anos depois, consulte o nosso Chico, o nosso último livro, os senhores vão saber que um desses bispos da cidade de Goiás, que assinou esse documento, mostrou uma posição de absoluto arrependimento e escreve um documento histórico que eu estou publicando na íntegra, o seu facsímile no nosso novo livro. Nós mudamos a história do Espiritismo, segundo Divaldo Pereira Franco, o Espiritismo no Brasil é antes e depois do Pinga Fogo. Com essa divulgação que hoje me permite, quase 50 anos depois, falar do Pinga Fogo. Em 2012, estávamos em casa, em Ribeirão Preto, quando recebemos um e-mail da TV do SBT de São Paulo, convidando para ser o embaixador, portanto, o defensor de Chico Xavier, num programa que a BBC de Londres havia vendido os direitos para o SBT no Brasil, chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Para aqueles que não conhecem, este programa original da BBC de Londres foi vivido em 23 países, com o nome de Die Grootste, que era o maior ou coisa parecida. No Brasil, recebeu o nome de maior brasileiro de todos os tempos. E fui informado, eu imediatamente respondi à direção do SBT, que era uma coisa muito delicada, muito arriscada, muito complicada, de grande responsabilidade, que envolvia o nome de Chico e do Espiritismo, e que deveriam procurar um dirigente espírita da Federação Espírita ou da própria USE, etc. Entretanto, a direção me explicou: a premiação é para o cidadão, um dos 12 finalistas, e o Chico é um dos 12 finalistas. Não é para o espiritismo, não é para uma religião. O programa vai premiar o cidadão que tenha feito pelo Brasil alguma coisa dignificante que mereça, portanto, o título de maior brasileiro de todos os tempos. Rapidamente, noutros países, os vencedores foram Mandela na África, Churchill na Inglaterra, Leonardo da Vinci na Itália, Marechal de Gaulle na França, o príncipe o rei Dom Carlos, né, o rei da Espanha, o maior espanhol de todos os tempos. Então o Brasil, o Chico Xavier tinha o nome
num documento universal, num documento mundial, com essa característica. Ser incluído entre os 23 grandes nomes de personalidades no mundo. Alguns acabo de citar. Como no Brasil, no maior brasileiro de todos os tempos, alguns nomes dos 12 finalistas: Juscelino Kubitschek, Princesa Isabel, Tiradentes, Santos Dumont, Pelé, Fernando Henrique Cardoso, Lula, e Irmã Dulce da Bahia, Ayrton Senna e mais algumas pessoas, no total de 12. No dia 1º de agosto de 2012, estávamos ao vivo, com auditório, com torcida ao vivo dos dois lados, torcida de Chico Xavier de um lado e torcida da Irmã Dulce, a grande autora da grande obra social, principalmente no campo da educação na Bahia. Era tão importante a Irmã Dulce na história da igreja que o Papa, numa visita ao Brasil, abriu um espaço na sua agenda para visitá-la em Salvador, quando ela estava, inclusive, muito doente. Pois bem, quem defendeu a Irmã Dulce, e fomos surpreendidos, só na hora do programa nós soubemos, porque era segredo, o padre Dom Antônio Maria. O padre Antônio Maria, compositor, parceiro de Chico Xavier, figura carismática, popular, e ao vivo o padre Antônio Maria falou das grandes qualidades da Irmã Dulce. E eu falei das grandes qualidades de Chico. Comecei dizendo neste programa que hoje, as palavras são essas, está na gravação. Hoje nós não vamos falar de disputa entre Chico Xavier e Irmã Dulce. Vamos falar de duas grandes almas. E Chico Xavier, no campo social, é o único brasileiro que eu conheço que durante 75 anos dedicou a vida ao bem do outro. Nada para si, tudo para os demais. Até o resultado de 50 milhões de livros vendidos, ele doou todos os direitos para obras sociais, em torno de 12 mil obras sociais que hoje existem no Brasil, inspiradas por Chico e com produto de trabalhos de Chico. Terminada a jornada, nós ganhamos o primeiro programa numa votação muito apertada. A votação era feita pela internet, pelo tal do SMS. No dia 12 de setembro nós aguardamos a disputa entre Lula e Ayrton Senna. Ganhou Ayrton Senna. Chico Xavier, por nosso intermédio, foi defendido para defender Chico Xavier e Ayrton Senna. Eu defendendo Chico Xavier e o jornalista mineiro, diretor inclusive de jornalismo da TV Globo, fez a defesa de Ayrton Senna. Boa noite! Boa noite às torcidas que estão aqui hoje. De um lado, nós temos o Instituto Ayrton Senna e o fã-clube Ayrton Senna. Aqui do outro lado, o Centro Espírita Perseverança e a Instituição Espírita Seara Bendita. Boa noite a você que nos acompanha em casa e participa ativamente deste grande projeto que vai determinar definitivamente quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje é uma semifinal, a primeira semifinal. A disputa é entre Ayrton Senna e Chico Xavier. Dois grandes homens que, a seu modo, inspiram os brasileiros até hoje. Mas qual deles é o seu preferido? Nós já estamos aqui com os embaixadores. Representando Ayrton Senna, nós temos um jornalista que fez carreira nos principais meios de comunicação do país. O chefe mais bravo que eu já tive até hoje. Mineiro de Lambari.
Além de ter dirigido vários programas sobre o piloto, em 2004 ele lançou Ayrton, o herói revelado, biografia de Ayrton Senna, para a qual entrevistou mais de 200 pessoas no Brasil, na Europa e no Japão. Embaixador Ernesto Rodrigues. Agora, do outro lado, nós temos representando Chico Xavier, um jornalista que é um ídolo de todos nós, telejornalistas, carioca de Madureira, jornalista experiente, que levou o médium ao Pinga Fogo da TV Tupi, o programa que marcou a vida de Chico e também a história do espiritismo brasileiro. Além de grande amigo, ficou também conhecido como o repórter do Chico, embaixador Saulo Gomes. Quem será que o povo brasileiro escolheu para ir para a grande final do nosso programa? Ayrton Senna ou Chico Xavier? Diretamente do estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT, vamos então finalmente descobrir agora quem será o primeiro finalista do nosso programa. O envelope já está chegando com a Dani. Muito obrigado. Aqui está, meus caros. Vou esperar um pouquinho para abrir, mas já posso dizer que com 63,8% dos votos, o grande vencedor desta noite, o primeiro finalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Atenção, Brasil! Saulo, Ernesto, o vencedor é Chico Xavier. Tivemos uma vitória estrondosa. Os senhores observem, o DVD está aí na praça e também a tradução está no nosso livro, nosso Chico. Era um barulho ensurdecedor. Cada vez que eu saía para responder ao vivo uma indagação de casa, do auditório, do telespectador ou do apresentador, enfim, as perguntas que vinham eram sempre surpreendentes. Tinha 1 minuto para ao vivo defender Chico Xavier. Detalhe é que todo o material que foi usado para a ilustração daqueles programas, segundo a direção do SBT, é do meu arquivo pessoal, do Pinga Fogo, DVD Pinga Fogo com Chico Xavier. Ganhamos com larga vantagem de Ayrton Senna. Aguardamos a final numa data histórica. No dia 3 de outubro, dia de Kardec, 208 anos do nascimento de Kardec, estávamos ao vivo na TV, no SBT, tendo o príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, como seu embaixador. E a escritora Laurette Godoy, que era uma grande historiadora, que tinha livros e tem livros sobre a história de Santos Dumont, defendendo Santos Dumont. O resultado é que com 74, pouco mais de 70%, Chico Xavier sagrou-se o maior brasileiro de todos os tempos. Depois de tantas premiações, depois de mais de 60 títulos de cidadania, depois de ser o mineiro do século, depois de várias e várias premiações da revista Época e outras revistas, Chico Xavier, e da revista Manchete, Chico Xavier recebe um título único na história de 210 milhões de brasileiros, o maior brasileiro de todos os tempos. Bom, que alegria nossa, porque chegamos à grande final. Hoje nós vamos saber quem é que o nosso povo considera o maior brasileiro de todos os tempos. Agora chegou o momento de nós chamarmos aqui os embaixadores, que desde a fase eliminatória defenderam com muita garra, com muita competência os seus candidatos. Sempre democraticamente, de acordo com a ordem alfabética, nós vamos chamar, em primeiro lugar, o grande amigo e embaixador de Chico Xavier, Saulo Gomes. Obrigado pela sua presença aqui conosco, Saulo Gomes. Mas agora nós vamos receber o embaixador
que tem defendido com muita nobreza a princesa Isabel. Eu anuncio aqui para todos a presença do príncipe Dom João. Mais uma vez, obrigado pela presença, parabéns pela final. Agora nós vamos chamar aqui conosco no palco a representante do último finalista. Com vocês, a defensora e embaixadora de Santos Dumont, Laurete Godoy. Muito obrigado pela presença. Depois de eliminatórias e semifinais emocionantes que nós tivemos aqui, é com muito prazer que neste momento eu declaro definitivamente encerrada a votação de um maior brasileiro de todos os tempos. Quem é o brasileiro escolhido para figurar entre os maiores do mundo? Em quem o povo votou? Aqui no palco estão os representantes dos concorrentes finais do nosso programa, os seus familiares e os seus embaixadores que fizeram brilhantes defesas aqui no palco. Agora, definitivamente nós vamos saber quem foi que o povo escolheu. Obrigado. Olha aí, a Camila, nossa assistente de palco, já trouxe aqui o envelope com o resultado. O que eu posso afirmar desde já é que o vencedor, o grande vencedor, teve 71,4% dos votos. Então, o vencedor escolhido pelo povo brasileiro, aquele que entrará para a história como o maior brasileiro de todos os tempos, é... E aí? Vou mostrar. Posso mostrar? Vamos saber. Vamos saber. O maior brasileiro de todos os tempos, eleito pelo nosso país, aqui no SBT, é... Atenção! Chico Xavier! Chico Xavier recebe um título único na história de 210 milhões de brasileiros, o maior brasileiro de todos os tempos. Fico feliz, dei muita dor de cabeça, minha mulher, a Edna, quase infartou, passou mal no hotel depois da última apresentação, durante a madrugada, de tanta emoção que viveu, mas valeu. Cumpri com maior alegria, com maior felicidade, talvez o maior de todos os momentos de respeito a Chico Xavier. Tenho certeza de uma coisa, e muitos me disseram isso: se Chico Xavier estivesse vivo, ele não iria aceitar. E há uma frase de Laurete que eu uso muito no final do meu depoimento: Chico Xavier ganhou pelo amor.